Meninos, aqui, a revista ficou linda, hein? Que bom que Ficou, alguém cara. puxou o Deixa eu assunto aí. parabenizar, deixa eu Não, eu tô parabenizar pelo seu falando, texto aí, que tá. eu falo, ficou linda. A estética dela, as imagens são maravilhosas, o jeito, sabe? A possibilidade de navegar folheando, achei massa, tá? Parabéns. Isso foi uma ideia que o Ormando desenvolveu quando eu fiz 3 livretos com ele lá atrás, na fundação da editora dele, que é a Entre Editora. Inclusive, daqui a pouco a gente vai conversar com ele também nessa rodinha aqui. Não hoje, né? Mas Ah, depois. E isso ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a pensar nessa, né, retomar esse contato com o George, Ariel, Dante, todo mundo, essa coisa mais contemporânea, eu pensei nesse primeiro resultado daquela revista. E já, né, já automaticamente já tinha vocês ali circulando ao meu redor. Só foi um ponto de conexão e depois, quando eu vi pronta também, eu fiquei orgulhoso. sim, ficou linda demais. Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. Não, mas é porque o Fazer uma resultado, performance. o resultado estético dela, assim, no online, ela ficou quase palpável para mim, sabe? É como Sim, se eu estivesse pegando ela. Então eu fiquei curiosa, porque não sei o que vocês pensam, assim, mas eu vou falar uma frase que meu irmão falou para mim, eu acho que é verdade. A gente é a última geração que se pegou, porque a galera não vai querer se pegar mais, não. Elas vão fazer as coisas tudo pela tela, entendeu? sim, Tô falando de sim. É contato coisa físico, física, sim. Sim, Não, com tudo, com os corpos, com as coisas, entende? a ideia é sempre chegar na materialização da ideia. Materializar a ideia, que é sempre o. É tanto que nela a gente já disponibiliza ela com aquele formato de folhear, porque ali a gente já está sonhando com o formato. Mas eu gosto também desse diálogo com o online, porque tem essa facilidade também, né? Porque para distribuir a revista ela é difícil. Online ela pode facilitar um pouco mais. E, né, crescendo o interesse, aí a pessoa vai querer guardar depois a edição dela. Ah, E, e essa coisa de ser textos curtos permite também que a pessoa pode voltar ali e pegar um texto uma hora ou outra, tem essa leveza de... Enfim, a revista vai sempre estar com a pessoa onde ela estiver. E como os textos são curtos, elas vão poder revisitar e tomara que façam isso, porque agora, quando eu comecei a reler, reli lá o Marconi, hoje fui reler o seu texto, já é uma outra, como é que se diz, visão de quando eu li a primeira vez. sim, Então, essa disponibilidade, essa facilidade e a coisa do texto ser curto também, a gente vai entendendo as nuances do autor, né? De cada sim, autor ali, porque parece que é simples, textos curtos, rápidos, mas cada autor ali eu já estou achando, né, os lugares, as camadas de cada um, tal, tá muito sim. interessante. Uhum. Você sabe quem fez contato comigo? É muito legal, porque aí cria uma rede também, o Zião. Sim, ele me falou. A gente está meio trocando mensagens via Instagram, sabe? Descobrindo alguns autores que é comum, é legal isso também. Ele identificou que você era a mesma Flávia do livro que a gente fez Do junto, Além de Todo do Além Gesto. de E Todos os ele, Gestos. pois é. Aí ele ficou encantado com o texto, aí depois ele se deu conta que ele já te conhecia aqui das gravações do ESC. Você sabe que isso acontece muito mesmo? Por exemplo, eu assinava Bravo, a revista. uau. E até Bravo, né? sim, eu doei todas, eu tinha todas. Elas. Aí fui no ateliê de um artista e vi todas as Bravas. Eu falei, será que eu tinha que ter guardado, sabe? Mas a Brava era mais para dar notícia mesmo, não era tanto o conteúdo fortíssimo assim, não. Mas eu lembro que eu fiquei muito encantada com uma bailarina que fez uma apresentação que ela dançava de uma claraboia que ficava no teto. Então, os espectadores tinham que ficar olhando para cima. E ela dançava como se ela estivesse dançando deitada lá de cima e o público aqui embaixo tendo que se movimentar também para poder assisti-la. Eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu falei, quem é essa mulher? Não sei o que e tal. Passou, não fui pesquisar muito, não tinha Instagram, né? A gente não conseguia acessar tantas pessoas assim.
Aí chega uma hora que ela aparece para mim no universo do Instagram. Ela foi bailarina da Pena Bausch durante alguns anos, morou na Alemanha, e eu vi um trabalho dela que me pegou, só que eu demorei para fazer. Depois de muito tempo que eu fui fazer a conta, que era aquela bailarina que tinha me encantado na Bravo. Então, essas coisas que nos fisgam, a gente tem que estar sempre lembrando disso, sabe? Dos motivos ancestrais, né? Que nos fazem fazer aquilo. E que acaba conectando o outro com fazer do outro, né? Assim, são sentimentos muito sinceros, sabe? E aí depois, quando você vê, ele permanece de alguma forma. É claro que o artista também tem que manter aquela linha com ele mesmo, né? Me parece que foi o que aconteceu com ela. E aí, você conta essa história do Zé, eu lembrei disso, assim. O que faz a gente seguir fazendo e o que a gente faz, né? Acho que essa é uma das grandes perguntas que a gente fica tentando responder aqui, junto com todas as outras filosóficas universais, é a motivação de cada um, tal, enfim, e tudo isso depois, para a gente cortando um pouco o caminho, se unir, né? Igual a gente está fazendo aqui nessa revista, tal, e conhecendo um pouco mais o jeito de escrever de cada um, a linguagem de cada um, porque isso vai também aqui ampliando tudo, o processo de cada um, não só a motivação, mas o processo, tal. Então, eu vou aí pegar um pouco do que eu li lá no seu texto hoje para a gente entrar um pouco na sua forma de pensar o texto, na sua forma de escrever. Eu achei várias coisas ali muito interessantes, né? Principalmente a começar pelo título ser Segredo, e você já vai curioso para tentar ver alguma coisa sobre segredo, e você, não sei se eu li direito, aí vai. Meio que em algum lugar você coloca que adoraria ter um. Adoraria ter uma casa construída no lugar do segredo e tal, mas você vai usando da curiosidade do leitor para fazer ele. Vai entregando algumas referências a ele, quando eu li ali, que a gente pode. Eu queria ouvir mais você falando, a coisa daquela fissura, né, das rachaduras japonesas, que Sim, eles preenchem com ouro para valorizar aquilo, ou seja, a pessoa entra ali querendo ler uma coisa sobre segredo, a primeira referência que vem é esse preenchimento de uma falha, de algo que poderia ser escondido, você fala, não, existe uma técnica que realça e não esconde. E você vai sustenta. brincando, né? Você vai fazendo camadas, até mesmo com a construção do próprio texto ali, né? O jeito de adiando o assunto. Você Sim. brinca muito com o título, brinca muito com essas camadas, assim. Enfim, a gente pode começar por aí e eu queria chegar lá também na lança da Diana, que foi uma referência que, para mim, ficou meio suspensa, assim. Eu meditei, mas eu não sei se eu peguei. Uhum. E você sabe que, não sei como vocês se leem, mas eu me leio de uma maneira super crítica, sabe? Porque vocês me provocaram para escrever o texto e o lance do segredo foi algo que compareceu na conversa anterior. Sim. E eu nem sei se eu queria que tivesse comparecido, mas não tinha outro jeito, assim. Foi bom, foi uma. Não sei se é bom ou ruim, né? Mas foi algo que surgiu. E me parece algo que estava vibrando ali e precisava ser dito de alguma forma. Visceral, sabe? Eu acho que a conversa toda aqui acontece nessa frequência. E aí me senti provocada para escrever sobre isso. Só que eu sinto que eu falo de um segredo sem falar dele, né? Sem contar. Então, por isso que talvez eu fique sustentando também esse enigma o tempo inteiro, sabe? Meio que me cozinhando e cozinhando todo mundo comigo nesse caldeirão de algo que não pode ser contado, né? Tem um quê de metalinguagem nesse texto também que parece que você quer não querer dizer a forma de escrever, né? Parece que você tenta trazer
pegar esses cacos que você cita na técnica, não sei se foi consciente, eu acredito que tudo é consciente, né, de alguma forma, mas que você pega esses cacos de uma inspiração, né, entre aspas, e traz para um olhar sobre o segredo de construir uma obra, né? O segredo de escrever, assim, trocando muito a grosso modo do que, no que o texto me passou, né? Parece que você se aproveitou dessa metalinguagem do que a técnica que você cita no texto diz, e aí você fala, vou mostrar aqui um espaço vazio que eu posso preencher com ouro, com lama, com o que for, e posso transformar isso numa forma de te causar a ideia de segredo sem falar de segredo, tipo isso. Mas foi viagem minha. Sim, não. E usar dessa curiosidade por um segredo para ir guiando, né? Para compor a ideia de segredo do leitor, que é aquele diálogo que a gente estava tendo da última vez, que é o leitor empresta a sua compreensão do mundo para a obra e ele já lê aquilo da forma diferente do que o autor queria escrever, né? Então, assim, você já causou a ideia de segredo no leitor de forma a deixar isso palpável, né? O segredo está no ar e está solto, mesmo que você não fale de segredo, você já está falando de segredo. Mais ou menos isso, assim. Isso é só uma divagação minha aqui. Sim. Não faz sentido, porque interessante pensar nisso. Isso é uma coisa que se a gente não tivesse conversando, eu não ia chegar, sabe? Mas, de fato, segredo sobre escrever, né? Sobre estar construindo aquele texto sobre o segredo. Tem um segredo no ato de escrever, né? Também. Eu acho que tem mistério, né? Tem um mistério, isso. E não sei, para mim acho que tem muito de presença. Engraçado, o Juliano, quando a gente se falou no podcast, no Conversa com o Artista, eu perguntei o que vinha antes, a letra ou a música, para você? Porque isso é uma pergunta de iniciante minha, mas que me interessava saber, realmente é uma curiosidade, eu sempre quis saber. Que eu me encanto tanto pela letra quanto pela música. Sempre queria saber o que chegava antes, sabe? Aí... Eu te respondi que primeiro vinha uma nuvem. Oi? Aí eu te respondi que primeiro vinha uma nuvem. Você perguntava se era a letra ou a música. Que era uma nuvem. Eu achei demais. Uma névoa, uma fumaça, né? Você lembra disso, né? E por que eu tô falando dessa conversa que a gente teve e que eu te pergunto o que vem antes, a letra ou a música, e você fala que tem um ritmo, que tem uma nuvem, mas tem algo que a gente não consegue nomear, que precede aquilo que vai ser materializado, seja uma dança, um texto, uma música, sabe, um desenho. E aí eu fico sempre pensando por onde que a arte entra na nossa vida. Né? Eu acho que são portas múltiplas, assim, mas tem um lugar que ela entra que pega a gente. E a dança foi o lugar por onde a arte entra na minha vida. Então é inevitável pensar que eu construo o texto nesse ritmo cênico. É inevitável para mim, sabe? Vem cheiro, vem um monte de coisa. Eu construo mesmo essa casa, essa... E quando eu falo que é do vinho, tinha um vinho mesmo, sabe? Eu posso até inventar ele, mas tinha. Então tudo vira, tudo aumenta. E tem essa pulsação que eu sentia na dança, sabe? Então parece que as palavras entram nessa vibração também. E é engraçado que o George tocou num lugar que talvez seja esse lugar do texto, né? Porque no final o segredo é a sua forma de escrever, né? Você ali acaba falando, entregando resumidamente um pouco da sua forma de escrever mesmo, né? Até nesse processo, no vinho, adoraria um cigarro, mas já tentei, não deu certo, né? A coisa do processo, né? O espaço, brincar com o espaço, todos esses recursos que a gente usa na hora de escrever para burilar a cabeça para que a ideia venha. Mas como você tocou no assunto da nuvem, uma coisa que eu sempre estou querendo também colocar no processo, quando perguntam sobre composição, sobre processo, tudo que eu nunca coloquei nas conversas e eu vejo poucas pessoas colocando, é esse instinto de improviso, né?
Porque para começar uma ideia, você tem que começar dessa coisa que é improvisar. E o que que é improvisar, né? E eu acho que, não sei, minha filha está dançando agora, tem 10 anos, mas desde os 5, e eu tenho acompanhado ela no teatro. E eu, de fato, acho que a cena, as artes cênicas ensinam o improviso com primor, sabe? Eu acho que está em cena, né? Um show, tem muita coisa que Palco, né? acontece. A coisa do palco, né? O palco é o mestre real mesmo. E eu queria muito que ela vivesse isso para ela entender por ela, numa relação direta que não fosse intermediada por mim, o que que tinha ali, o que que tem ali de lição, sabe? E aí eu fui me dar conta, eu já tive várias questões na coxia, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Já me perguntei. E são questões muito solitárias, assim como escrever, né? Essas questões sobre sua própria forma, né? De escrever. Mas é que cabe até compartilhar, mas tem algo que você vai ter que resolver sozinho, entrando na cena. E tem um vão gigante entre a coxia e o palco, né? E uma vez eu estava, ela tinha 5, 6 anos, eu peguei uma foto muito legal dela entrando no palco, com a mãozinha na cintura. Quando deu a hora da música, ela entrou sem titubear. Aí eu falei, cara, já fiz minha parte. Eu senti que eu tinha feito, que dali para frente ela iria sozinha. Isso tudo para falar do improviso, sabe? Desse ímpeto, desse impulso de trabalhar com o que tem ali na hora, do que acontece, com o real, com a presença, de sair É, do ideal, né? é lindo isso. E o que me Deixa eu fascina só atender. muito. Oi? Só um minutinho, vou ter que atender a porta aqui. Só um minutinho de amor. Mas Tranquilo. podem continuar. E o que me fascina nisso, e o que me leva a ficar perguntando sobre a coisa do improviso, porque é nesse momento que essa cena que você diz nasce, né? Primeiro você vai usando de pequenos recursos, é como se fosse um aquecimento, aí você, não sei se com você é assim, você vai entrando num mantra, e até que essa cena que você, né, sintetiza ali no final do seu texto, até que não sei o que lá, reticências, a cena. Você termina, né, com a sua nuvem, né, digamos assim, entregando a sua nuvem, mas para acessar essa nuvem, esse ritual do improviso, as ferramentas que se usa, né, tanto o recurso da linguagem como o vinho, tudo, mesmo assim, para mim é um mistério, mesmo a gente sabendo do que ele é feito. Agora, como essa cena nasce, né, esse padrão de originalidade dela, tudo e tal, assim, é uma coisa que é difícil explicar quando vai dizer de inspiração, né? O que vem primeiro, essa pergunta, por isso Sim, que eu voltei nisso. sim. Interessante você falar, porque agora eu tô lendo, eu tô com o texto aberto aqui. Realmente, eu termino com a palavra, a cena, né? Tem várias camadas de linguagem, né? É Então, escrever muita coisa para não contar, né? e você fala isso. Eu estou escrevendo para o leitor que está procurando um segredo, você fala, eu não vou contar o segredo. Mas no final, para quem lê as camadas, vê que você está falando sobre esse segredo da composição. Sim. Porque Isso senão é deixa de legal. ser segredo. Se eu Oi? contar, se eu contar, deixa de ser, né? Não, pois é. Mas poderia ter contado também, mas não foi o caso, né? É. Mas muito interessante isso, de também ouvir sobre sobre a própria escrita, sabe? É um exercício muito interessante. Apesar de eu É, ser autocrítica, eu mudaria várias coisas hoje, talvez. esse é um outro, eu acho que assim, aí você já abre um outro lugar assim, que a gente poderia mergulhar nele muito tempo, porque, né, o George até falou num outro programa sobre essa coisa da impermanência, uma coisa meio budista, você já não é mais o mesmo de um segundo atrás. E a escrita é meio isso, né? Toda vez que você voltar numa ideia, você vai ver aquele lugar por um lugar diferente e vai querer expressar de uma maneira diferente. Sim. Mas o valor daquele lugar, daquele momento que você escreveu, também tem que ter o valor, né? Mesmo com as falhas, né? Não, gente, eu não sei você, o que que você sente quando você lê? Se lê?
Pois é, confuso. Eu gosto. Não, pois é, tem coisas que eu gosto também, mas eu sempre fico querendo enxugar, engraçado. Parece que tem. Eu quero é, chegar mais no núcleo ainda, entende? Tirar palavras. Às vezes eu acho que tem muita palavra que não precisaria estar. Não, se eu fosse entrar, quando eu entro nesse lugar, é horrível, assim, entende? De julgamento e tal. Mas quando é uma coisa que não dá mais para mexer, né? Tipo assim, eu relendo o nosso livro, por exemplo, eu gosto. Mas você sabe que eu também? Então, Mas você está em paz consigo mesmo lá atrás. pois é, E tem algo de uma entrega genuína que você sabia que era genuína lá atrás. Eu acho que tem mais a ver com você estar em dia com você naquela hora que você está fazendo, para quando chegar você no futuro, você saber que você estava. sim. Que era aquilo que você podia entregar naquela hora, né? Eu já consigo quase olhar como se fosse uma outra pessoa. E o meu Uhum, julgamento ele é mais generoso. Não é assim, né? Ah, se eu fosse escrever isso agora. Mas sim, se eu pego um texto que eu escrevi há muito tempo e resolvo publicar agora, aí me vem essa, começa a vir esses lugares. É melhor nem ficar lendo muito, se eu tiver de, entendeu? E eu já estou entrando em paz com essa sujeira toda, com esse ruído todo que fica entre a gente sim, e os textos, né? Porque senão também a gente vai se bloqueando e não vai publicando. totalmente. Não, e eu acho que é para isso. O exercício da revista, né? Me parece que é isso, da gente É, também estar podendo praticar a escrita, mas não só praticá-la de uma maneira solitária, publicar, porque isso dá voltas, né? aí o Zião lê o seu texto, te convida para um outro trabalho dele, e as coisas vão. Você gosta do trabalho da edição dele também, daqui a pouco faz um outro trabalho com ele. Assim, a gente Sim, vai identificando dentro da pesquisa de cada um os seus ganhos e somando, né? exatamente. Nossa, eu estou aprendendo muito lendo todo mundo, e onde cada um quer chegar com o texto, né? O que Hum. cada um está construindo ali. Tem até uma É, pergunta que eu qual fico é o estilo fazendo. de cada um, né? Oi? Qual é o estilo de cada um? Você vê que fica bem marcado, assim, né? Muito diferente o estilo de cada um ali. Foi legal essa seleção, achei bem diferente. Sim. E ela, como se diz, ela é natural, assim, que são pessoas como você está vendo, né? Você vendo o Zião e tal, e tem uma conexão. No fim, todos que estão ali na revista acaba tendo uma, não sei, pelo menos concordo. Aham, aham. Vamos voltar lá na lança da Diana, que foi uma referência que você colocou lá no texto, que eu fiquei curioso para te ouvir falar dela para ver mais assim, né, dentro daquele contexto ali, como eu leio a referência. Então, eu nem sei como é que ela apareceu e eu nem sei tanto de mitologia para ter colocado, né? Mas aí, de novo, o que me ocorre é uma referência da dança, né? Tem um balé que era de Anne Acteon e era um personagem que sempre me cantou muito. Foi aí que eu conheci. Não conheci Diana lendo sobre Diana. Eu conheci Diana dançando esse personagem. Então, tem uma coisa que é uma liberdade, uma conexão com o instinto, é uma deusa que abre mão. Bom, ela é casta, né? Ela pede ao pai que ela permaneça virgem. Então, ela é uma caçadora, porque tem, e é isso depois que vem na sequência, né? Que é uma lança que atravessa como uma mulher feita em tecido de instinto. Se eu pudesse, viveria no susto, né? O que é isso de viver no susto? É você ser atravessado pela vida também, né? Deixar ela acontecer em você um pouco. Eu acho que tem a ver com isso. É um assunto que me interessa muito, Jorge sabe disso, por isso que até fiz a brincadeira lá que eu não ia falar de Mercúrio, porque senão o nível de misticismo ia começar, como é, Jorge, a crescer e ele ia, né, ter que apelar lá para os recursos, Tem que intervir, né? teria que intervir. Mas
Mas tem um lugar nisso que me interessa, assim, né? Eu sempre converso com a Sil também, que me traz mais essas referências. E a primeira leitura até que eu fiz foi desse lugar, que, se eu não me engano, que tem uma ligação também com a coisa das bruxas, não tem? Diana ali, né? Na verdade, eu acho que o que tem sido feito hoje, assim, é pensar nessas deusas, dessa mitologia grega e trabalhar os arquétipos que elas Sim, convocam. Acho que tem mais a ver com isso, né? sim, Mas para mim não tem. Então, de novo, é meio rarefeito. Se você me pedir para dizer, eu não vou saber. sim, Fica um sopro, uma sensação. Ele vem, de fato, como. É porque quando o aprendizado não vem numa linguagem tradicional, é difícil a gente comparecer nela para explicar também, né? sim, Então, na verdade, essa figura da Diana, ela chega para mim dançada, ela não fala, ela só dança. sim. Então, como é que eu explico por que que eu coloquei ela nesse texto, se não nessa imagem que Sim. ela. E é um pouco também, um certo nível, não sei se eu estou faltando ao respeito, assim, que é a relação que as pessoas têm com as imagens dos santos também. Tem um valor ali que, embora às vezes não sabe falar o nome do santo, não sabe falar a referência toda, mas ela tem uma coisa nela ali que ela acaba usando no contexto dela, tal. Tá para além Mas da lei. o que eu gosto quando vem essas referências é justamente ser uma referência que está fora das referências católicas, né? É como Aham. se puxasse esse elemento mais, sei lá, espiritual mesmo, mas por um outro lugar também, né? Não sei como é que você enxerga esse lugar religião, espiritualidade, entende? Essa divisão, não sei se... Acho que são coisas diferentes, né? Assim, não que uma não possa, que elas não se entrelacem em dado momento, mas não sei. Difícil, né? Às vezes pensar sobre questões assim, porque é tão de cada um, e eu cada vez mais tenho, não sei, pensado isso muito internamente, muito solitariamente, vivido isso, na verdade, sabe? Sim, Quando você está escrevendo, Flávia, você pensa no olhar do outro sobre a construção? Você pensa as imagens da forma como você quer que o outro perceba? Ou você trabalha isso para criar uma certa, não ideia, mas causar a sensação que você esteja sentindo naquele momento, que levar isso, transpor isso para o outro, para o leitor, quero dizer, né, que está ali construindo o texto com você. Você pensa nisso quando está escrevendo? Ou você É, só, de forma intuitiva, libera as suas constatações, ou né, o que você tem que escrever para que o outro interprete livremente? Ou você pensa nisso? É um negócio mais consciente para você? uma boa pergunta. Eu deveria levar o espectador mais em consideração, sabe? Acho que talvez eu leve pouco. Mas isso talvez seja algo que signifique que eu não menosprezo o espectador, entende? Sim, Não sim. fico pensando tanto nele a ponto de não menosprezá-lo, talvez sabe? você só não fique mimando ele, né? Não fico mimando, porque eu fico mais fiel ao que eu tô sentindo, tá? E aí Sim. não me sobra muito espaço para pensar nele, essa é a verdade. Fica bem egoísta ali na ceninha. Mas não é, a publicação vem para fazer essa mediação, me parece. E aí cada um que se vire também, né? Com o que está lendo e como vai receber. E aí também tem a parcela da pessoa. Eu digo isso porque, assim, às vezes você experimentar um momento poético, assim, não dá para descrever, senão através de simbologias que a gente empresta daqui, dali, da mitologia, sei lá, de qualquer referência que a gente tem para poder até descrever o que a gente está sentindo quando a gente está escrevendo, né? Então, assim, voltando para aquela ideia né, do segredo e tal, parece que isso fica muito suspenso, né? Tem, assim, não sei se, não estou querendo retomar aquela questão do que o texto em si traz um quê de mistério, mas será que
que a gente inconscientemente busca isso quando está escrevendo, que o outro experimente as sensações que a gente esteja experimentando, que ele enxergue através da gente aquela mesma sensação, né? Porque senão também seria uma coisa muito hermética, né? Seria um negócio tipo, eu sinto e o cara que sinta, né? Tipo, eu penso nessa forma de como leitor, porque assim, eu como leitor, eu acho que vocês também, eu experimento sensações que eu não sei se é que o autor experimentou quando estava criando, mas assim, isso me transmite muita coisa e aquilo, eu acho que cria outras coisas em mim. Então, eu me sinto construindo também o livro, né? O texto que eu estou lendo não me transporta para aquele lugar, mas eu empresto o meu olhar sobre aquela linha, sobre aquela página, sobre aquele texto que eu estou lendo, e aquilo ali, a partir dali é construída uma conexão direto com o autor para poder que eu enxergue né, as sublevações que ele está enxergando ali na hora. Então, assim, tá vivo ainda para mim, né? Parece que o cara acabou de escrever e me entregou, sacou? Tipo, Totalmente. eu sinto isso lendo seus textos, assim, dá aquela transportada, não sei se pela característica do tipo, né, da forma do material, mas dá aquela transportada porque você evoca imagens quase que extemporâneas e quase que o tempo todo, né? Tipo, é quase que uma catarse de invocações de imagens. Você vai invocando coisas, eu vou para ali, eu vou para cá, tipo, sabe? Parece que eu tô olhando para onde você estava olhando. Né? Quando você fala, olhe para a taça, né? Você está enquadrando ali, tipo, o cigarro que não existe. Bom, o cigarro não, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho interessantíssimo. O seu texto é muito bom. Poxa, fico feliz de ouvir, assim, sem que isso me coloque no lugar também, como se eu não sentisse. Rapidinho, galera, 3. Crianças de férias, pessoal. Normal. Mas eu acabei de ver Desculpa, eu te interrompi, Flavinho. Não, eu gostei de ouvir o que o Jorge falou, porque a gente tem que tomar cuidado, é uma linha tênue entre ficar ensimesmado na sensação e meio que ali girando em círculos os próprios sentimentos e na tradução disso num texto, e quando você de fato abre para que aquilo crie campo e canal, sabe? E aí, de fato, quando você fala, é muito interessante pensar do leitor como um continuador da. E tem vários filósofos, e autoria é uma coisa que me pega muito, porque é um tema que eu estudo, e que falam sobre essa questão, né? Da autoria e da participação do espectador na construção disso, né? É aquele espaço que você deixa em aberto no seu texto, até sem consciência, obviamente, que você deixou, são as portas de entrada que leitor, espectador vão conseguir fazer essa passagem, né? E criar as próprias reflexões sobre o trabalho. Não sei se vocês já assistiram aquele filme História Sem Fim, que me marcou muito na adolescência, na infância. Marcante. Gente, fui entender ele agora, tá? Quando botei meus filhos para assistir, tem poucos anos atrás. Eu saquei. Te causou a mesma, mas te causou aquela mesma sensação nostálgica ou foi de descoberta de novo? Não, me causou. É claro que eu tive algumas redescobertas, mas ele me tomou de novo. E eu fui revendo as cenas que me pegavam e eu fui voltando nelas. Por que aquelas cenas me chamavam? E é o menino lendo que faz a história. Sim. Ele é exatamente isso, né, cara? Exato. Essa coisa É igual aquela história, né? É sempre um debate, né, de poder sonhar, né? Tipo, a gente que era de... Desculpa, Ju. A gente que era de Coporanga, a única forma que a gente tinha de sair de Coporanga era lendo, né, cara? Tipo, a porta da biblioteca era a porta do mundo. Mas as portas da percepção lá. Aquela história, se uma árvore cai numa floresta e não tem ninguém para ouvir, ela caiu mesmo, né? Como é que ela fez barulho, né? Será que ela caiu? Assim. Aí tem toda uma teoria, não, se não tem ninguém para ouvir, então não teve som, então ela não fez som nenhum. Ou ela não caiu, né? Não é que eu acho que não tem a ver com caiu, acho que tem a ver com som, mas assim, é necessário um receptor para que a coisa aconteça. E isso que o Jorge falou de emprestar o universo do outro é fundamental. O outro precisa realmente emprestar o universo dele para que ele se emocione, porque acho que sem essa forma não há uma conexão do leitor com o texto.
Mas Mas sabe o que eu sinto? Rapidinho, só para não perder o timing. Pode ser uma coisa até. Como é que. Os adjetivos estão me falhando. Não sei. Vou falar. Quando eu sinto que eu me emociono, quando eu estou fazendo, seja escrevendo, seja qualquer coisa, tá? Se eu me emociono, eu tenho a sensação que outra pessoa pode se emocionar com aquilo também. sim, Tem, é. tem algo em comum que Tem pode dar, sabe? Talvez a esse sua caráter humano, né? talvez a sua preocupação com o leitor que o George pergunta esteja aí, né? É aí que está o seu comprometimento. Eu preciso estar realmente convicto daquilo. Se eu Sensibilizado. estiver, o outro estará, né? Ao contrário de se eu tentar convencer o outro através de recursos, de repente você não vai conseguir com esse mesmo nível de conexão. Total. É até um pouco mais fácil conseguir evocar isso eu percebo, com poemas curtos. Por exemplo, estava lendo essa semana, estava numa vibe de ler Haikai, né? E aquilo é uma construção inteligente, assim, não pela lógica só, não pelo conteúdo ou pela rigidez formal, né, do que exige, de que o cara tem que transpor aquela sensação para as três linhas, mas assim, é tanta coisa não dita que aí você começa a entrar no debate mental se o que não dito era o que era para ser dito, sabe? Tipo, os caras conseguem botar você para pensar num nível tão alto de lucubrações, de divagações, e fala, caramba, será que realmente era isso? Tipo, você começa a entrar em outros enquadramentos que o poema talvez nem tenha esse alcance, entendeu? Mas aí eu percebo que isso acontece muito na poesia, eu percebo isso um tanto mais difícil de se fazer na prosa, evocar sensações, né? Porque você tem que descrever, talvez, para poder encaminhar, você tem que direcionar o leitor, você não pode pegar uma frase, a não ser que você queira pontuar isso como um recurso, né, estilístico, tal, pontuar, tal, ritmar, mas assim, você não consegue jogar uma porta, quer dizer, algumas ideias você consegue evocar, mas no poema você consegue fazer isso e abrir caminhos de possibilidades imensos que talvez no texto em prosa você tenha que ter um pouco mais de rigidez lógica ou de emparedamento ali, mas o poema eu percebo que isso acontece mais. Sim. E nesses poemas mais extremos, assim, eu não sei onde que está o haikai ali nesse nível, mas assim, eu percebo que isso abre outras possibilidades muito avassaladoras, assim, dentro de uma concepção de consciência e de inconsciência, né? Tipo, de evocar coisas, né? A O, poesia é Bons. furada, ela é muito furada. Ela é tipo, tá escoando água, né? Não retém nada, parece, né? A coisa tá É. bem aberta. o seu texto também, Flavinha, me remeteu a uma discussão que um outro canal chamado Antofágica, que é muito bom de coisas de literatura, também levantou, porque parece que agora criaram uma categoria chamada romance de entretenimento, né? Não sei se já faz um tempo que existe isso. E o autor do Seria isso. entretenimento, ele saiu em defesa dizendo assim, se Significa existe o que romance isso de entretenimento, o oposto a isso seria o quê? O romance de emborrecimento, né? De assim, aborrecimento, né? Vou aborrecer, não vou entreter, vou aborrecer, mas eles falando sobre essa defesa que eles têm dessa linguagem mais subjetiva, né? É, eles estão colocando o texto em que entrega a história de uma vez como se fosse uma coisa menos literária, né? E o seu texto, nesse caso, ele já estaria do outro lado, assim, porque ele é rico nesse sistema disso que o Jorge está falando. Convidar a pessoa para que ela coloque o universo, para que ela desperte curiosidades, entendeu? Ali Uhum. são recursos diferentes. Enfim, eu não acho que tem que existir um ou outro, eu tenho minha opinião, não é o caso, mas seu texto me levou para veio também nesse lugar dessa reflexão, entendeu? Eu estaria na coluna Romances de Aborrecimento, né? Aquela que. Não sei. De acordo com esse autor de entretenimento. Ai, péssima, péssima ter que qualificar desse jeito. Mas, assim, eu entendo que isso tem a ver com uma questão contemporânea que estamos vivendo, né? Sobre todas as nossas questões com a atenção, com ter trabalho, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso na minha vida também. Poxa, eu espero que o leitor me encontre no meio do caminho, assim, sabe? Que ele ande a parte que lhe cabe. Sim, Não só o leitor, como
qualquer pessoa que eu conviva, entende? Sim. Porque senão é sempre a gente tem alguma perda aí, né? Não tem uma troca, sabe? Um ganha, outro perde. Um ganha, outro perde. Acho que tem que ter um encontro no meio do caminho mesmo. Então, se romance e entretenimento é você fazer o trabalho que o leitor deveria fazer, realmente talvez isso não é isso que eu busque na minha maneira de escrever, né? Como eu estava falando, eu nem divido, porque eu acho assim, o ser humano ele é cheio de espectros emocionais que ele precisa ser preenchido de todas as formas. E cada texto, cada recurso, cada estilo vai num lugar de prazer diferente, né? Eu acho que tem sim o prazer de uma boa história que você conta com aquela clareza e blá, 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 pá, a intenção é fazer a pessoa rir, a pessoa pá, não sei o que. Existe esse momento e essa coisa tem um valor. E existe um valor de um texto igual ao seu que me faz refletir sobre cada detalhe dele, perguntar o que é isso, perguntar o que é aquilo, sabe, querer ler mais para querer me aprofundar mais em recursos assim. Eu acho que são lugares diferentes. Eu já vi Uhum. algumas pessoas falando, né, dessas várias carências afetivas que o ser humano tem, né? Ele tem lá, sei lá, enfim, eu não vou saber lembrar agora. Não era para dividir as coisas, né? Mas parece que rola essa divisão e quando deveria, é isso que você falou, cada um saber encontrar ali o ouro que aquela É descobrir algo que não sabia, deixou. descobrir algo, pelo menos se disponibilizar a investigar aquilo que não sabia sobre si. Eu acho que a arte convoca nesse lugar, assim, descobrir alguma coisa que você não imaginava sobre si mesmo, entende? Eu Sim, acho que dá essa esticada na corda, dá sim, essa expandida, assim. Se for pro místico, essa expandida de consciência, sabe? sim. Porque você aumenta de tamanho, inevitavelmente. E não volta, né? Depois, uma Tem volta, vez, depois que você vê, não dá para desver. Você viu, é, você sentiu, já já viu, já. foi. Cara, é engraçado e interessante falar sobre essa questão da classificação que a gente tem nisso. Eu acho que a tendência humana neurolinguística estuda isso também, né? Eu trabalho com TI, aí um dos pontos hoje que são, trabalho com dados e tal, ciência de dados, então um dos desafios e obstáculos para quem trabalha com essa área hoje é justamente emular, né, o comportamento humano de classificação e agrupamento, né? A gente faz isso com as IAs, né? O ChatGPT, todos eles trabalham numa espécie de modelo de primeiro de classificação de coisas que são parecidas, de coisas que são próximas, né? Aí depende do modelo, para você poder emular o que seria uma inteligência que se chama de inteligência artificial, nada mais é do que um modelo de classificação e agrupamento. O que se entende que a IA faz, por exemplo? Você pega palavras que compõem uma frase, por exemplo, explicando a grosso modo como que uma IA, tipo o ChatGPT, compõe uma música, né, entre aspas. Ela pega palavras que ela reconhece como possíveis de conexão umas com as outras e agrupa. Então, às vezes parece que uma coisa sem sentido toma sentido. E às vezes parece que fica poética, às vezes parece que é uma coisa muito ilógica. E é interessante que isso é uma característica humana, assim, desde sempre, né? Essa coisa de classificar e agrupar e tal. E como que a tecnologia tem se apoderado disso, né? De tentar emular os sentimentos humanos através dessa ótica muito plastificada de agrupar. Agrupar, Sim. cortar, selecionar. Às vezes que eu fico isso, fica parecendo aquelas tradução de música internacional de revistinha, né? Você sabe que tem um negócio bonito ali, mas você lê. Falta, né? Tipo, falta o conectivo. Falta os conectivos ali. É o conectivo sensorial, né? Tipo Tá uma faltando alguma anestesia, coisa, um era para negócio. ter um. É engraçado, mas acho que aí a gente volta em tudo aquilo que a gente falou lá, que a Flavinha falou da conexão, que vem da dança, do improviso, não sei o quê. Tem uma coisa ali que Não quem dá para lê reproduzir. É, o humano é isso, né? vai sentir, não vai conseguir O humano, traduzir, quando todo vai ficar instigado, essa tal nuvem aí que é a o coisa. humano é o segredo, né? É o tal Qual segredo, tá o né? segredo? É um segredo. Você sabe
que eu assisti um podcast de um escritor que eu gosto, ele estava falando justo sobre esse assunto aí, Jorge, e falando da atividade criativa, ele veio trazer um pouco as teorias da psicologia, né? Aí foi comparando isso com a atividade criativa. A psicologia positivista, comportamental, me parece um pouco como a IA opera. É aquela que não... Ela vai criar mecanismos para chegar onde quer chegar. Enquanto atividade... Ou seja, é o ratinho de laboratório que vai ficar ali rodando, né, sem saber por que está rodando, e vai sendo levado para onde o teste quer levá-lo. Sim. Quanto à atividade criativa, ela tem zero objetivos, não serve para nada, né? E é muito bom que eu acho que nós, enquanto seres humaninhos, que ainda somos, né, que a gente consiga sustentar esse lugar de zero objetivos e de continuar não servindo para nada enquanto está fazendo o que está fazendo. Depois você cria os produtos, entra no edital, lança a música, escreve o livro, dança a peça, mas eu acho que aquela essência é o que nos torna humanos. Aquilo ali que você está fazendo, e pode ser uma visão romântica da minha parte, mas é de fato como eu penso. E aí ele vai falando dessa atividade criativa que se sustenta e se ancora pelo simples ato de fazer. Sim, é o que motiva, né? Por que tem todo esse trabalho que é chatíssimo né, de burocrático, de lançar um trabalho, né, de produzir, de entregar ele para o público? O que motiva, no final das contas, é isso, é o que você causa de sensações e que você sente produzindo, né? É o que você sente criando, né? Eu acho que, assim, não acho que é uma visão romântica e acho que é o que motiva de fato. Senão a gente não faria, cara. É muito chato. Tem que passar por todos esses processos, né, trabalhosos aí de ter que entregar alguma coisa. Que é esse clique que você falou. A inspiração, aquele momento da dúvida que em algum momento é preenchido pela certeza, né? Assim, como você citou, evocou a imagem da sua filha entrando no palco, que é esse... como você chama a lança, né? Que é o tem um susto. Esse impulso, né? Esse susto, né? E ali você tá pronto, né? Você recebeu você baixou o santo ali, você fez o download, já era, cara. Não tem mais jeito. E terão outras dúvidas, mas você já sabe, não sabendo, que tem algo extra que acontece ali, que você precisa deixar, que eu acho que é essa lança da vida te atravessando, sabe? É a lança da vida te atravessando, a gente tem que se deixar atravessar também. Isso acho que você citou no início de selvagem, né? Que você usou essa palavra, esse lugar. Porque quem acessa esse serviço de inteligência artificial é porque ele quer reproduzir isso em grande escala, né? Ele não está pensando em fazer uma coisa para representar ali as emoções dele. Ninguém usa um equipamento desse para isso. Então, cabe a quem faz com esse outro olhar que você está defendendo, criar também uma forma de defesa disso, né? Porque senão fica isso que você falou, fica todo mundo sendo manipulado por essas fórmulas, e como que a gente defende esse lugar mais selvagem, né? Transformando tudo em mercadoria, como você falou dessa mulher que a Sil comentou, né? Você tem que... Como é que você disse? Vou até pegar o nome dela aqui. Ela faz uma... Enfim. Nossa, a gente dá o nome... Manu Gavazzi, eu acho que é o nome dela. Nossa, essa pessoa é conhecidíssima, cara. É isso. Mesmo, ela falou alguma coisa. Você tem algum problema? Como é que é? É Manu Gavassi, Programa de Proteção à Carreira Artística, é o nome do vídeo. Procurem saber. Não. Então, tudo que me dá pedras, eu desconfio um pouco, sabe? Eu falo... Mas o dilema é esse, né? Quem trabalha com essa intenção que você está defendendo e que a gente também defende, chega esse momento que ele se vê nessa encruzilhada, né? Vou me encaixar nesses sisteminhas, né? De produção de escala e ocupação de não sei o quê, ou como eu vou defender isso e como a menina defende no vídeo. Não, você pode fazer isso, mas fazer na sua casa, fazer numa praia.
Como É, cruza, né? É essa que eu acho que é a nossa grande questão coletiva, eu acho, assim, pensar enquanto é, autor. e eu acho que é uma questão ética, sabe? Que chega uma hora que você. Às vezes a gente duvida das próprias linhas éticas que a gente desenha pra gente mesmo, o que é bom, assim, mas chega uma hora que você tem que também falar, cara, é a alteridade que vem afirmar, né? Essa diferença que afirma o que você quer fazer. É ver a essa menina que fala, que reforça você ser Juliano e você ser George, no sentido da criação. Então é bom até. O problema é que a gente está sendo tão comido pelas beiradas que tá massificante, né? E tá opressor até. Então sustentar esse lugar está sendo para poucos mesmo. Pois é. Alguma É, defesa, Jorge? não, eu concordo. Cai dessa ordem de reproduzir eternamente, é de eterno, e produtizar tudo, né, cara? Então, assim, sei lá, não dá para encaixar, assim, eu não consigo encaixar. Aonde chega desse lugar, eu não consigo encaixar acessibilidade, sacou? Mesmo Isso, por mais que se a pessoa seja bem intencionada, às vezes é bem intencionada, não sei, não tô no convívio social da pessoa para poder saber se ela está fazendo é bem intencionada ou não. Às vezes até é, mas assim, eu percebo que tem toda uma preocupação com o produto final do que ela se propõe a fazer, do que realmente sensibilizar de alguma forma sei lá, o interlocutor. Porque no final das contas, o que é um produto de arte se ele não sensibiliza, né? Ele é um produto vazio, ele é produto, ele é pop art, né, como o Andy Warhol quis fazer, né, com né, com seus 15 minutos de fama, que é o que acontece com... uhum, Não vou citar nome, não, para não ser processado depois, mas a gente tem, né, pintores, artistas plásticos, por exemplo, que reproduzem essa fórmula da pop art sem entender o que significava pop art, né? Que não era o conceito, não era, aliás, não era o produto final, era o conceito, né? Era o contexto daquela época que se permitia você produtizar aquilo em série, né? Como você disse aí de... Então, assim, eu percebo que as pessoas querem cada vez mais isso, encaixar tudo numa formulazinha, vender, bacana, estamos aqui, estamos, né? Estamos, sei lá, momento TikTok, Instagram e tal. Sei lá, eu me afasto. Onde eu percebo que tem essa coisa da produtização exacerbada, até mínima, não precisa nem ser uma grande produtização, não, mas eu já me afasto. Ali eu percebo que não tem acessibilidade, ali eu percebo que não tem o que me atrai, entendeu? E aí eu já e saio e já fecho. isso contamina, a gente tem que cuidar mesmo, porque com tantas ofertas, eu acho que a gente tem que cuidar do que está vendo, porque uma vez que a imagem entra, eu sou dessas, eu acho que ela não sai mais, sabe? Uma Sai, vez que você ouve um apreende negócio. tudo, né? A gente É, aprende. e o lance do algoritmo, né, Jorge? Você que trabalha com TI sabe disso melhor que a gente, é nos tornar o produto, né? Sim, Nós somos o produto. sempre. Então é mais perigoso ainda, porque e pior, sem se dar conta que está se tornando um produto. Sim. A gente vai trabalhando para aquilo sem saber que está trabalhando para aquilo. É sempre esse contexto, porque você alimenta, a gente retroalimenta, por exemplo, tudo que a gente faz e deixa esses resquícios e vestígios, né, da nossa navegação alimenta o modelo. O modelo é o algoritmo, né? O algoritmo nada mais é do que essa tal receita que todo mundo sabe que entende minimamente o que é, para quem não entende, né, esse passo a passo. E aquilo ali que você vai preenchendo, aquelas lacunas que ele não sabe sobre você, é o que ele diz que você é. Então você acaba entrando num giro filosófico muito louco. Ele acaba te dizendo melhor sobre o que você é, sobre o que até do que você sabe que você é, né? O É. algoritmo te recria, mas só que sem alma. É um negócio muito Doideira. doido. Se você parar para pensar, A gente é criado pelas imagens e não por esses vazios, por essa. Eu acho que esse tempo distendido, as dúvidas, esses segredos, né? Eu acho que tem no lugar de ancorar mesmo isso que ninguém está tendo paciência mais, esse tempo maior, distendido, todas as questões, dúvidas, olhar para os próprios sentimentos, não sei. É muita resposta para É, pouca pergunta. eu tô é muita agora que pacificação também, né? quando Muito. vocês estavam falando, me veio uma coisa que eu tô firando, igual eu já tô pegando os tiques, né, dos apresentadores de coisa, né? Aí termina falando, né?
Então quer dizer que o segredo é defender o lugar selvagem. Ai, É isso meu aí, Deus. cara. Aí vem uma frase que Você aí faz um. é 1 hora e meia de Já pode até conversa lançar não esse cabe. bordão, hein? Ter esse lugar atemporal. Memento mori. 1 hora e meia de conversa numa frase, Juliana. Muito bom. E amanhã vocês me apresentam um curso inteiramente gratuito, inteiramente online, né? Defenda o seu lugar selvagem. Com Flávia Quer Della fazer o Rosa. jabá? Essa é a hora de fazer o jabá, hein, Flávio? Se tiver alguma propaganda. Exatamente. Já, Estamos chegando na reta final. aproveite. Se tiver uma Gente, eu tenho defesa. zero propagandas no fim do ano. Eu só não quero que o mundo acabe, quero que tudo continue, sabe? Zero propagandas a fazer. De acordo com o George, é só o capitalismo que vai acabar. O mundo vai continuar um caos tranquilamente. Para que É o que eu acredito, né? Que dá para remodelar. O caos já está rolando, né, cara? Eu só acredito que dá para pensar outras formas É de, aprender, de pensar, né? Até a gente tem que se existir, permitir outras formas de viver também. A daqui gente para existir. já vive. frente, é aprender a viver no apocalipse mesmo. Se não mudar do jeito que está caminhando, a gente está perto dele, né? E é uma coisa que desde criança eu estava torcendo para chegar. Quando tinha, né, aquelas coisas de ir à igreja, tal, que falava do apocalipse, eu tava, É a parte que eu mais gosto, né? era a Quando parte que eu pega mais fogo. gostava. Eu ficava, nossa, tomara que isso aconteça logo, aí tudo vai ficar uma doideira, aí ninguém mais não vai ficar enchendo o saco de ninguém, vai tudo. Eu torcia por esse momento mas piadas à Niilismo, parte, realmente niilismo é total, né, um cara? período caótico e eu acho que no auge de toda essa doideira que a gente está vivendo, eu entendi que a literatura tem esse poder mesmo, que a gente já tem falado por Ainda tem, né? todas as rodas, né, de transportar a pessoa, de, entendeu? Conectar a pessoa, de não sei o quê. É um lugar que parece que realmente funciona como refúgio, né? Você sabe que você corre para ali e de repente o apocalipse fica num pausa, né? Fica no espaço do tempo e você vai para um outro lugar, para esse lugar que a Fabinho falou que não tem tempo. Faz um rasgo no tempo. Quando você volta para o apocalipse, porque, né? Pausa e Cara, volta, você já está com uma outra. uma cena que me comove bastante, e muito, assim, não estou sendo nem piegas, eu acho, mas quando eu vejo alguém, por exemplo, lendo parado em pé dentro de um metrô lotado em São Paulo, ou lendo no Eu ônibus, tipo, também. as pessoas, Eu isso, também. cara, a literatura tá aí, cara, a arte tá aí, as pessoas não vão, né, se livrar disso, e é o que mantém todo que faz esse recorte, esse portal que você tá falando aí. Quando eu vejo isso, bicho, eu falei, caralho, é isso, né? A São pessoa Paulo A parada é em pé, meu Deus, falando, esperança. curto, né? Você sai lendo para os voltar muros para o de São caos, né? Paulo, só de ler os muros de São Paulo você já volta mais inteligente. Eu estou Mas citando São Paulo porque é uma cidade como qualquer outra, mas poderia Mas ser aqui é em Vitória. Você mesmo, vê alguém é. lendo Mas eu concordo. Mas eu também sinto, tá, George? E é realmente a crença que há esperança, né? Assim, quando eu vejo uma cena Sim. dessa. Ou até conseguir ficar um tempo no teatro, ver um teatro lotado, entende? Para assistir Sim. um espetáculo. Enfim, tantas outras coisas que resistem a essa lógica, né? Eu acho que esse encontro nosso aqui deve parecer com aquelas reuniões secretas que eram feitas, né? Só que, exceto que o algoritmo Confraria, está né? ouvindo a gente, ele está ouvindo a gente. Pois é. Mas meu sonho era ter uma sociedade secreta na internet. Está sendo realizado. É tipo o web da poesia. Nossa, Lançar aí, ó. Novo... só poetas sujos vão se encontrar lá. Tipo, Bukowski não, adorar, né? Não, porque né, não, você dois conceitos que né, secreto na internet não existe, né? não existe. Ah, Não, mas existe, pô. e é tão isso que você foi caçar um morcego no meio do negócio, entende? Pois O é, isso real em que momento poderia aparece. acontecer? Tem que descrever isso em algum lugar. O próximo texto será sobre isso. Para Eu procurar tentei, registro. Jorge, mas você viu, a vida é mística, cara, não tem como. Transborda, é parte do processo. É porque a gente não tem palavras, a gente usa palavras para coisas que não tem palavras. Parte da conversa que eu já tive com a Flavinha, né? Eu acho É. que esse lugar que a Flavinha falou, tudo isso que a gente está falando é um lugar que a gente não sabe direito como é, não tem palavras, mas é o essencial. Deve ser esse aí mesmo o tal segredo. Bem, valeu. Se isso não é um final.
Se você chegou até aqui é porque você não tem segredo. Nesse momento. Flavinha, fala para quem está assistindo assim, se você chegou até aqui é porque... Se você chegou até aqui é porque... Aí você explica. Eu tenho que completar? Isso. Ai, Se você ó, chegou até aqui é porque vou fazer, Pode ser uma ó, coisa bem você descobriu esdrúxula. o segredo. vou falar agora. Se você chegou aqui até aqui é porque... O cara tá torcendo pro vídeo pausar, ó, vai dar certo. Silêncio. Bateu uma porta, ó. É porque bateu uma